amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nesse momento grandioso, pedimos a Ti, ó Pai, que venha nos encher com a Tua palavra, que venha nos dar discernimento, entendimento de tudo aquilo, ó grandioso, que Tu tem para falar conosco no dia de hoje. Pai, eu peço a Ti pelas pessoas que têm pedido oração, pela vida delas, pelos problemas delas. E cada um está num lugar no mundo, Pai. E a todos aqueles que estão, Pai, nesse momento clamando a Ti, pedimos a Ti nesse momento que possa atender, se for da Tua vontade, atender o pedido deles. Sabemos que tem muita dificuldade pelo mundo, meu Pai. Que todos estão com problemas. E muitos não conseguem superar as barreiras que são levantadas. Então, meu Pai, dê força para eles, dê ânimo. Pai, se puder, se for da Tua vontade, livre-os do mal que vem incomodando a vida deles. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Abra a Tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. O primeiro versículo nos diz assim: Esperei com paciência no Redentor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é esperar com paciência? O que é esperar em Deus? É você depositar sua confiança. É não se preocupar. A partir do momento que nós colocamos as coisas na mão de Deus, nós temos que deixar Ele resolver. Muitas das vezes nós colocamos na mão de Deus e queremos agir. Como você coloca algo na mão de alguém para resolver para você e depois você vai com as suas pernas e atrapalha o trabalho. Nós devemos aprender que Deus é soberano. Ele controla tudo e a todos. E somente Ele pode resolver os nossos problemas. Você tem uma doença? Busque a Deus. Você tem um problema em casa? Busque a Deus. Você está com algum problema profundo que atrapalha a tua alma, a tua maneira de pensar, de agir, de caminhar? Busque a Deus. Ele é a solução dos nossos problemas. Não é advogado, não é médico, não é juiz que vai resolver a sua causa. Se o Pai não resolver, mais ninguém resolve. E a palavra em Salmos 40, versículo 2 nos diz assim: Tirou-me de um lago horrível, num chacho de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O que é colocar os seus pés sobre a rocha? Te ensinou o caminho. Você desvia o que você quer. Quando estamos alicerçados em Cristo, nada nos leva para o buraco. Quando estamos alicerçados em Cristo, nada atrapalha a nossa fé. Podemos estar com o problema maior que um ser humano possa suportar.
Mas se olharmos para Cristo, a nossa vida tem um rumo diferente. E a palavra em Salmos 40, versículo 3, nos diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Redentor. Bem-aventurado o homem que põe o Salvador a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Deus, ele fala assim conosco. Se a sua confiança está em Deus e alguém vem com palavras mentirosas, com palavras de arrogância, dizendo não é bem assim, sabendo que o que ele faz é errado, como devemos respeitar? Só há uma forma de você respeitar alguém, se ela realmente segue a Cristo. O seguir a Cristo é não desviar nem para a direita nem para a esquerda. O seguir a Cristo é não pecar, é não errar, é não traçar caminhos tortuosos para caminharmos por Ele. Há pessoas que dizem assim, não é bem assim. A palavra de Deus fala isso, mas nós podemos isso. A palavra de Deus diz assim, sim, não. É pecado, é pecado. E não existe esse negócio, o mundo mudou, é tudo moderno. Pecado é pecado. E ponto. As pessoas têm que compreender. Depois a vida vira um fracasso, vem um punhado de coisa ruim e fala, Deus não está me vendo, não está vendo a minha luta, Deus está vendo e está te punindo. Porque você não acorda para a realidade. Você não acorda para o erro. Pecado é pecado. Não importa o que você pensa. Importa o que Deus é. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se quiser ir para o Pai, tem que aprender com Cristo como servir a Deus. Cristo te mostra, Ele é o caminho. O que é ser caminho? Ele te ensinou como ir. E não há outra forma. Não há como você tentar diminuir o trajeto e passar por outros caminhos para encurtar o seu percurso. Você tem que passar pelo processo, pelas lutas. Não há outra forma de chegar a Deus. Tem que ter batalhas. Nós temos que vencer todas elas. Não há como chegar a Deus sem dificuldade. Sabe por quê? Porque está escrito. Ou você agrada a um Deus e desagrada o outro. O que isso quer dizer? Ou você agrada a Deus ou o diabo. Quando não há luta na sua vida, você está levando a vida maravilhosamente bem, sem doença, sem falta de dinheiro, sem dificuldade, você não está agradando a Deus. E muitos acham que agradar a Deus é estar bem de vida. É ter um bom emprego, um carro na porta, uma casa maravilhosa, uma família abençoada. Não é isso, não. Agradar a Deus é ter problema. Não sei de onde os crentes tiraram que agradar a Deus você tem que estar bem. E quando a pessoa está com problema, fala, você está agradando o diabo. Não. Quando você está tendo problema, você está desagradando o diabo. Porque o diabo não quer ver você bem. E a palavra em Salmo, capítulo 40, versículo 5, diz assim, muitas são, ó Redentor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti.
se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Aqui a palavra nos ensina que Deus ele faz tantos milagres na nossa vida, que se fôssemos contar, nós não teríamos tempo para poder falar. E eu sou prova disso. Quando eu pedi a Deus uma esposa, Ele me deu uma esposa. Eu não procurei esposa. A esposa veio até mim. Quando eu pedi a Deus um filho, Ele me deu um filho. Mas o meu filho morreu. Teve morte cardiorrespiratória. Eu ergui aquele corpo inerte, sem vida, aos céus e falei, leva, Pai. Mas quem daria continuidade àquilo que o Senhor me pediu para fazer? Aí muitos do outro lado vai dizer, não, mas você poderia ter outros filhos, não. Só um. A mulher não poderia ter mais filhos. E Deus ressuscitou. Os milagres daquele que no passado ressuscitou o Lázaro, ressuscitou a menina que estava morta, o filho da viúva ressuscitou meu filho. A minha esposa tinha câncer no útero, e ele arrancou o câncer dela para me dar um filho, um primogênito. E eu virando para Deus, disse, por que eu não posso ter mais filhos? Por quê? Sendo que ainda somos novos. E Deus me disse, eu te darei uma filha. E Ele me deu. E sabe o que é isso? Não filha do meu sangue, mas uma filha espiritual. E muitos outros milagres Deus fez na minha vida, que não dá para contar nos dedos. As pessoas acham que Deus não está vendo o que está acontecendo com ela. Quantos livramentos Deus me deu. Fui cercado na rua por pessoas do tráfico que me confundiu com alguém que eu não sei quem é. E iam me matar. E Deus disse, não corra, não faça nada. Seja quem você é. E eu cumprimentei o meu assassino. E depois de ele olhar no fundo dos meus olhos, ele fez sinal para o outro que estava atrás de mim. Não é ele. E seguiu viagem. Hoje eu não poderia estar aqui, sabe por quê? Porque eu ia ser baleado na porta da minha casa. Livramento de Deus. Fora outros mais que aconteceram. Que muitas vezes você ateu, acha que Deus não existe. E muitas vezes você, crente, acha que para poder servir a Deus tem que ter casa boa, muito dinheiro na conta. Servir a Deus é estar debaixo da proteção dEle. Servir a Deus é amar o próximo, não fazer acepção de pessoas. Independente do clero, da opção sexual que a pessoa escolhe. Quem é você para julgar alguém? Viste o que foi dito aqui?
em Salmo 40, tu me tiraste do fundo do poço, da lama, do lodo, da sujeira, para me fazer quem eu sou hoje. Aprende uma coisa. O barro vai ser sempre barro. Ele pode ser moldado, pode ser pintado, pode passar verniz, mas ele vai continuar sendo barro. Você pode mudar o barro, colocar vestimentas novas nele, mas ele vai continuar sendo barro. Agora Deus é no passado, no presente e no futuro. E a palavra continua a nos dizer. Salmo 40, versículo 6. Sacrifício, oferta, não quiseste. Os meus ouvidos abristes. Holocausto, expiação pelo pecado, não reclamaste. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer isso? Eu não quero que você faça sacrifício para mim. Eu não quero o seu dízimo para mim. Nem isso eu vou reclamar. Mas alguns pervertidos da palavra diz que se você não der dízimo para Deus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno por não dar dinheiro para a igreja? Porque Deus não pega seu dinheiro. Que dinheiro é esse que você está dando para Deus? Ouviste o que em Salmo diz? Não, mas todavia está escrito: vós me roubaste nos dízimos e nas ofertas. Verdadeiramente está escrito isso. E diz: vós e todas as nações. Então explica, por que Deus diz isso? O seu dízimo é oferta, seus holocaustos, que você tanto gosta de fazer, é para alimentar a viúva e os órfãos. Ah, mas eu coloco no altar e o pastor faz isso no meu lugar. Mas Deus não está mandando o pastor fazer isso no seu lugar. Está mandando você fazer. Ajudar quem está com fome. Quando você coloca no altar, o pastor ajuda. É só você reparar a vida do pastor. Anda de carro do ano, com os melhores ternos. Tem pastor aí que usa terno, sabe de quanto? De 15, 20, 30 mil reais. Sabe com o dinheiro de quem que ele compra esse terno? Seu dízimo. Agora, por que compra um terno de 150, 30 mil, 40 mil, se o tecido do terno que ele compra é igual de todos? Sabe por quê? Marca, alfaiate especial. Entendeu? Por que muitos vivem bem e outros não vivem na miséria? Porque você está coitando quem faz coisa errada. Olha para você ver, pastor tem fazenda, tem jatinho, e você anda a pé. E se você pede ajuda na igreja, a igreja não te ajuda. É por isso que você nunca vai me ver pedindo dízimo e oferta e fazendo sacrifício aqui, sabe por quê? Você quer ser dizimista? Amém. Compre uma cesta básica e dá para quem precisa. Você vai agradar muito mais a Deus do que você colocar dinheiro no altar. Você quer ser ofertante? Amém. Dê dinheiro para Deus, mas para o teu próximo que está passando fome. Quer fazer sacrifício? Amém. Tire da tua boca e dá para quem precisa lá fora.
Ah, mas onde que isso está falando que é de Deus? Que é assim que tem que ser feito? Você não acredita que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Você vai bater no peito e vai, claro que Ele é. Ele é meu Salvador. Pois Ele te ensinou isso e você nunca ouviu. Na onde que está escrito que Cristo disse isso? Um homem à beira do caminho estava doente. E quando Cristo passou, ele falou, mestre, venho à tua procura há anos a fio, vendi todos os meus bens e vim trazer para ti, mestre. Mas hoje eu sou um moribundo, nada tenho para oferecer. Cristo virou para ele e disse, você me deu todos os seus bens. E ele disse, quando, mestre? Que agora que eu estou te vendo. E Cristo disse, quando eu tive fome, saciaste a minha fome. Quando eu tive sede, saciaste a minha sede. Senti frio, me deste agasalho. Estava com feridas, curaste a minha ferida, estava preso e me visitaste. E aquele homem sem nada entender disse, mestre, quando eu fiz essas coisas? E ele disse, toda vez que você faz para o teu próximo, você faz para mim. Por que os pastores não pregam isso? Porque se pregar, você não coloca dinheiro na igreja. E ele tem de fechar a igreja. Deus não mandou você abrir templo religioso. Se você abre, é você que tem que sanar com prejuízo. Deus não tem nada a ver com isso. Aí alguns cretinos dizem, olha, é a casa do Pai, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar água, pagar a manutenção da igreja. Mas ele diz que não habita em templos feitos pela mão do homem, como é que os pastores dizem que lá está em Deus? Sabe onde Deus faz morada? Dentro de você. Se Ele não fizer morada dentro de você, Ele não faz morada em lugar nenhum. Sou eu quem digo essas coisas? Ou é Deus que fala, não pedi você sacrifício nenhum, não estou te reclamando nada disso. Eu só quero que você me obedeça. Que você me honre com as suas atitudes, não com o teu pecado. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 7 de Salmos 40. Então disse, eis, aqui venho, no rolo do livro, de mim está escrito. Você está compreendendo? Você sabe o que é um rolo de um livro? Antigamente se escrevia em pergaminhos. Pergaminho era feito muitas vezes com couro de animal, de uma ovelha, e se escrevia nele, enrolava, para não ficar muitas folhas, enrolavam e guardavam com todo carinho. Hoje, os pergaminhos estão aqui, que você carrega. E o que Deus diz? Aí fala de mim, e o que eu desejo de você. O que Deus quer de você? Obediência, amor, respeito. A primeira coisa que você tem que respeitar é o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Se você não respeita teu corpo, você não respeita Deus. Como o Espírito Santo vai habitar em vós. E a palavra continua a nos dizer, versículo 8 de Salmo 40, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Hashem. Sim,
A tua lei está dentro do meu coração. O que é deleitar? É se alegrar por estar fazendo a vontade de Deus. Eu me alegro quando eu posto um vídeo e alguém do outro lado, não de perto, lá do México, lá da Índia, dos Estados Unidos, manda mensagem para mim e diz assim: olha, as tuas palavras me deram refrigério. A tua oração me abençoou. Eu estou melhor. A tua palavra me abriu os olhos para o que eu estava fazendo. Eu falo para eles: não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Não sou eu quem digo essas coisas. É Deus quem diz. Você sabe o que acontece? Quando nós deixamos a palavra de Deus entrar dentro de nós, nós não pecamos. Então sobre nós não vem adversidades. Você sabe o que isso quer dizer? Quando temos Deus dentro de nós e executamos os seus juízos, nada pode nos atingir. A palavra de Deus, ela diz: resisti o pecado e o diabo fugirá de vós. O que é resistir o pecado? É não se entregar para ele, não se deleitar com o pecado, não amar o pecado. Quantas vezes fui ofendido, magoado, atingiram a minha alma de tal maneira que a minha vontade era de morrer. Mas eu entreguei tudo para Deus e a dor me foi aliviada. Você sabe o que acontece quando nós depositamos toda a nossa tristeza na mão de Deus? Ele te responde. Mas cabe a nós entender a palavra de Deus, e para entender a palavra de Deus, nós temos que colocá-la dentro de nós. Como é que você quer ter uma nova vida se você não segue os ensinamentos de Deus? Como é que você vai prosperar na sua vida carnal se na tua vida espiritual você está regredindo? Ah, mas eu vejo muitas pessoas que fazem a vontade de Deus, mas não prosperam. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ele prospere. Mas por que Deus não quer? Porque todo aquele que tem dinheiro, tem vida plena, abandona Deus. Todo aquele que é rico não esquece que existe Deus. Muitos ricos que estão me ouvindo falam: eu não, mas se você não, amém. Mas 80% das pessoas que crescem na vida afastam da presença de Deus. Primeiro, não frequentam o templo. Depois, não lê Bíblia. Aí começa a frequentar festas, barzinhos, começa a ver coisa que não presta. Quando assustar, está dormindo no berço do diabo. Nós estamos no final dos tempos, não é brincadeira. Sabe como é o nome do canal? Shema Israel. Você sabe o que significa isso do hebraico para o nosso idioma? Ouve, povo meu. Porque o meu espírito está falando: acorda, tu que dormes. Acorda para a realidade. O mundo não é da maneira que você quer que seja. A vida não é do jeito que você acha que tem que ser.
Salmos 40, versículo 9. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Redentor, tu sabes. Muitas vezes, quando eu prego, alguém vira para mim e fala assim: olha, sua pregação foi pesada. Visto o que está escrito aqui, eu não calei minha boca só para agradar membro de igreja, não. Os membros que estavam no meu canal, que se dizem servidores de Deus, só essa semana que passou perdi 70 membros. Sabe por quê? Porque eu falo do pecado. E crente não gosta de ouvir de falar de pecado. Crente não gosta de ouvir que você alerta ele que ele está indo para o inferno. Ele quer pecar. E acha que o que ele faz não é pecado. Você sabe o que é você perder 70 membros? Mas graças a Deus esses não é para ser salvo. Porque saíram. Quem não gosta de ouvir a verdade não vai para o céu. Não adianta. Mas mesmo saindo 70, eu tenho 5.530. Perdão, 5.566, por enquanto. Pode subir ou pode cair, porque ainda tem muito crente no meu canal que não gosta de ouvir o que eu estou dizendo. Mas aqui a palavra diz: olha, os meus lábios não ficaram fechados para o pecado. Eu nunca vou me calar para o pecado. O que é pecado e tem que obedecer a Deus. Você goste ou não, você tem que ouvir a verdade. E a palavra continua a dizer, versículo 10. Não me escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Qual que é a verdade de Deus? É o que você quer ser? Qual que é a verdade de Deus? Você morar com uma pessoa ao invés de casar? Passar por um cartório, por uma igreja, pela bênção da igreja? A verdade de Deus é você arrumar alguém e ir para a cama com ela e fazer um filho. Essa é a verdade que você acha que é de Deus, essa é a verdade de Satanás. E Satanás quer que você pense que isso é bom. É bom para a tua carne, mas a tua alma fica manchada. A tua alma fica podre, fede as narinas do Criador. Aí muitos vão dizer, querendo ser sábio, querendo ser inteligente, no começo da vida não havia casamento. Quem disse para você que não havia casamento? Adão e Eva não eram casados. Quem disse para você que não era casado? Quando Deus fez o Adão e da costela dele tirou a Eva, Deus, ele disse, eis aqui a tua mulher. Homem, eis aqui a tua mulher. Mulher, eis aqui o teu marido, o teu esposo. Ou melhor, varão, eis aqui a tua varoa. Varoa, eis aqui o teu varão. Não precisava de casamento. Sabe por quê? Porque o próprio Criador abençoou a união deles. Mas quando eles se deleitaram na carne, copularam, para os incautos que não sabem o que é copular, transaram, sabe o que Deus fez? Afastou ele da presença dele. Tirou ele do Éden, tirou ele da presença e jogou ele no mundo. Agora se vira. Você vai ter que trabalhar para comer. Você, mulher, vai sentir dor do parto.
por me desobedecer. As enfermidades virão sobre vocês, sua mão vai calejar, você vai cansar, vai chorar, vai clamar, e eu não terei misericórdia. Sabe por quê? Porque não acreditaram na lei de Deus. Por quê? Porque ouviram Satanás. Muitos pastores vão dizer, mas eles comeram a maçã. Foi maçã porque você quer. Eles transaram. Se comer a maçã é pecado, você, pastor, que diz que é maçã, você come maçã hoje. Então você está pecando. Você dá maçã para os seus filhos, você está levando seus filhos para o inferno. Cristo veio depois de milhares de anos, depois e disse, o que entra pela tua boca não é pecado. Então a maçã não é pecado, não tem nada a ver com a maçã da Bíblia. Quem inventou isso foi Roma. E os pastores detestam Roma, mas agem como se Roma fosse verdade. Adão e Eva transaram, pecaram, tocaram no corpo um do outro. Sabe o que é isso? É acender fogo no álcool. E o pecado aflora a carne. Mesmo que não façam nada, mas já pecou, porque a carne desejou. Sabe por quê? Um bebê, duas crianças de 1 ano, tanto homem quanto mulher pode andar pelado, não é que é o certo, mas se eles estão pelados, sabe o que acontece? Nada. Sabe por quê? Porque há pureza. Mas coloca uma mulher adulta, um biquíni, o que acontece com o homem? Sabe por quê? Porque lá no Éden, Satanás plantou a semente na humanidade. Aquele que não valoriza o seu corpo, não valoriza o templo do Espírito Santo, não é digno do Espírito Santo. Não há mais o que falar. A palavra de Deus, ela diz, os meus lábios são duros, e tu sabes, Senhor, que eu preguei a verdade, mas não quiseram ouvir. Sou eu quem digo? A Bíblia diz. Não preciso de ninguém vir me ensinar a caminhar segundo os estatutos de Deus, porque o estatuto de Deus é verdade. Porque se seguimos a Cristo, Cristo é o caminho, Cristo nos ensina como andar com pudor. E a palavra nos ensina assim, versículo 11. Não se retire de mim, Senhor. Você está entendendo? Quando você peca, cadê Deus na sua presença? Você pode ter 20, 30, 40, 50, 100 anos de igreja, de templo religioso. Você pecou, Deus afasta. As tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Aqui o salmista ele clama a Deus, não te afaste de mim, me faça seguir pelo caminho da verdade, Pai. Abra os meus olhos quando eu estiver pecando. Aí Deus fala com você, eu estou abrindo, mas você não está vendo. Eu estou abrindo, mas você não quer ouvir, você está tampando o teu ouvido espiritual. O que é pecado? O que é pecado? Sabe o que é pecado? Você existir. Eu existir. Porque para mim está aqui eu vim do fruto de um pecado. E qual é o fruto do pecado? Quando meu pai e minha mãe copulou. Eles eram casados? Sim. Eles eram abençoados por Deus na igreja? Sim. Mas quando você copula, você peca. Mas quando você está casado, Deus ainda perdoa. Deus ainda tem misericórdia.
Porque foi da boca dele que ele disse: ide e povoai a terra. Mas quando você não é casado e quer viver como se fosse, você está pecando. Você está enegrecendo a sua alma. Você sabe o que é uma alma negra? É uma alma sem virtude, sem luz, sem a graça divina. E até isso Cristo disse. Se a tua alma é treva, e você diz que é luz, tamanha treva é a tua alma. Versículo 12 de Salmos 40. Porque males sem números me rodeiam. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar mais para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. A pessoa que serve a Deus, por mais que ela foge do pecado, ela ainda tem pecado. Qual de nós somos dignos de chegar até Deus e olhar olho no olho dele? Se os anjos que são santos, eles se aproximam de Deus, cobrindo o rosto, a face e se abaixa, quem somos nós para nos apresentarmos a Deus de cabeça em pé? E tem umas denominações aí que ensinam os membros a afrontar a Deus. E diz assim para os membros: você é dizimista. Bate o pé e fala para Deus: eu tenho que ser abençoado porque eu sou dizimista. E os membros servos de Satanás fazem isso. E não sabem o mal que eles trazem para a vida deles. Quem somos nós para ofender a Deus e achar que Deus não vai punir? Quem somos nós? Tu viste o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Viste o que aconteceu na Flórida? Sabe o que é aquilo? Afronta a Deus. No dia que foram entregar o Oscar, alguém disse: olha, aqui glorificaram a mulher, glorificaram o filho, mas Deus está em zero em glorificação. Sabe por quê? Porque aqui está pegando fogo, nós não precisamos de Deus. Deus foi e disse: que seja segundo a tua palavra. Cadê a Flórida? Cadê as pompas e circunstâncias? Cadê aquele bairro que era só de rico com mansão? Cadê a mansão? Cadê o dinheiro? Cadê toda a luxúria? Virou cinza. Sabe por quê? Porque acharam que não existe Deus. Que o dinheiro está acima de tudo. E todos os governantes da face da terra acham que eles estão acima de Deus. Mas quando Deus pesa a mão, não há lei na terra que consegue te salvar. Eu prefiro estar nas garras de Satanás, que Satanás me abrace, porque eu sei quem vai me tirar das garras dele. Mas ai de mim, se Deus pesar a mão sobre mim e não tem ninguém que me livre da mão poderosa de Deus. E você acha que agradando a Satanás Deus vai te livrar dele? Aprende uma coisa:
Para Deus te livrar das garras de Satanás, você tem que fazer a vontade de Deus. Satanás vai vir com fúria? Vai! Mas o que Deus vai dizer? Faça o que quiser, mas não toque na vida e nem na alma. Veja Jó, é um exemplo. É um exemplo do poderio de Deus. É um exemplo do poderio de Hashem. É um exemplo do poderio daquele que é o Redentor de nossas almas. Veja o grande Al em Israel, quantas coisas fez pelo povo, pela família de Jacó. Não o Israel de hoje, que o Israel de hoje desconverteu, desviou dos caminhos. Mas eu estou falando Israel, Jacó lá atrás. Ele fez muita coisa errada. Muita coisa errada, mas Deus o abençoou. Jacó mentiu, enganou, roubou. E Deus, mesmo assim, escolheu um dos filhos dele para prosperar e ajudar a família. Você entende? Você sabe o poderio de Deus. O poderio do grande Hashem. Yao, Yod-Rei, Vav-Rei, o Todo-Poderoso de Israel. Você já viu o poderio dele? Eu já tive inúmeras amostras de Deus, que Deus é na minha vida. Versículo 13 de Salmo 40. Digna-te, Senhor, livra-me, ó Pai, apressa-te em meu auxílio. Seja uma confundidos, envergonhados que buscam a minha vida para destruí-las. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Se aqueles que te querem mal, e você quer mostrar que o mal que eles te desejaram serviu para você, você é mais podre do que os que levaram você à destruição. Aqui o salmista estava falando com Deus, olha, os meus pecados são inúmeros. E você olha para o salmista, você sabe quem que é salmista? Davi. Davi roubou, matou, prostituiu. Você sabe o que Davi fez? Não te contam isso nas igrejas, né? Leia a história de Davi. Pegue a história dele e lê do começo ao fim. Davi cobiçou a mulher dos outros. Pegou a mulher do seu homem, do cabeça do exército, mandou o homem para a guerra e mandou os seus soldados largarem o homem para morrer. E o homem morreu e ele ficou com a mulher do homem. Engravidou ela. Um devasso que todos os crentes idolatram. Todos os crentes amam Davi, Salomão, Jacó, Moisés. Mas eu não vejo um crente na face da terra dizendo que ama Cristo. Fala assim, não, Cristo é meu Redentor, o sangue dele está sobre mim. Está sobre você não, você continua pecando. Porque está escrito, aquele que eu liberto, o liberto está para sempre. E liberto do pecado. Aprende uma coisa.
Nós temos que nos livrar do pecado para que o diabo fuja de nós. A sua vida está ruim. Sua vida é um fracasso. Sua família não gosta de você, implica com você. No serviço alguém implica com você. Reflita sobre a sua vida, o que você faz para Deus. Reflita onde você falhou. Reflita. Onde foi que você tropeçou e caiu? Uma palavra que está na Bíblia diz assim, olha, o primeiro amor é a coisa mais linda que tem. Mas quando você deixa o primeiro amor, é a coisa mais triste. A palavra nos ensina que quem está na luz sai para ir para a treva, dificilmente voltará para a luz. Aí muitos vão dizer assim, mas quem disse que eu gosto de ficar no escuro? Eu gosto de lugar claro. É porque você é ignorante, o pastor nunca te ensinou as coisas direito. Sair da luz é sair da presença de Deus para ir para o mundo. Viver carnaval, viver barzinho, viver na prostituição. O Pai, Ele não quer te ver destruído. Pega a Bíblia e diz o que Deus detesta. Mentirosos, lascivos, ladrão, fornicadores. Afeminado. Aí muitos vão dizer, mas o Senhor disse que Deus não olha para o gay. O gay não é afeminado. A palavra de Deus, ela diz, olha, os rapazes alegres, os afeminados, já não há pecado sobre eles, porque eles receberam a condenação do que flui do seu parceiro. Sobre eles não há condenação. Está escrito na Bíblia, só você que não lê. Mas o que é um afeminado? Aquele que não assume, porque Deus enoja de pessoa que não está nem de um lado nem do outro. E o que é fornicação? Você sabe o que é fornicação que Deus despreza? Tem ânsia de vômito. É quando você fica se esfregando um com o outro. O que a palavra diz? Se não consegue ficar ao lado do outro sem fornicar, sem se abrasar-se, case-se. Porque aí você vai estar debaixo da proteção divina, vai casar. Aí você pode fazer o que quiser, ninguém tem nada com isso. A gente passa pela rua, está vendo jovens. Só falta a mulher entrar dentro do homem e o homem entrar dentro da mulher. E não estou ligando para o povo, não. E acha que isso é normal. Não, é nova era. É nova era. Nós estamos nos novos tempos. É novos tempos, sim, você está com toda a razão. É o tempo que Cristo virá na nuvem e vai falar, vem cá, meu rebanho. Não, você não. Você fornicou, mentiu, roubou, enganou, defamou. Isso é fácil, isso é bode. Fica aqui à minha esquerda. Aí diz para aqueles que estão à sua direita, que são as ovelhas, vinde à mesa do meu pai e ceiai comigo. E aos bodes, o que ele diz para os bodes? Vá para o mundo exterior, onde lá há choro e ranger de dente. Onde o fogo nunca apaga. Você quer entender o que é o inferno? Eu vejo um punhado de gente na internet falando que não existe inferno. Não existe mesmo, não. Sabe por quê? Porque o inferno não é algo material. O céu também não existe. Não é algo material. É uma terceira dimensão. Só vai entender quem entende isso. A terceira dimensão, ela é espiritual.
Pega a sua mão, joga um óleo quente na sua mão. Deixa o óleo ferver bastante, sair fumaça e joga na sua mão. A primeira coisa que você vai dizer é: você é louco? Eu não vou fazer isso. Dói. Você sabe a quantidade da dor, não sabe? Imagine isso na sua alma, por toda a eternidade. E não há quem te tira de lá. Porque você escolheu em vida ir para o inferno. Fornicando, roubando, mentindo, enganando, prostituindo. É você que escolheu. Por isso Deus diz: eu te dei livre-arbítrio. Ah, mas se eu não quiser ir para o inferno, eu tenho que seguir a Deus, então não é livre-arbítrio. Você pensa dessa forma, então você segue o que você quer seguir. No dia do juízo final, você vai lembrar disso e Deus vai falar: você lembra que você falou isso? Então agora receba a sua punição. Livre-arbítrio te deixar escolher quem você quer servir. Você escolhe o diabo e boa. Deus não vai te proibir de escolher o diabo. Eu escolhi Deus. Eu escolhi Hashem. E vou continuar com ele. E se no final dos tempos ele descer nas nuvens e dizer para mim: eu não quero você no paraíso, você vai para o inferno. Eu vou falar para ele: sim, mestre. Obrigado pela sua decisão. Aí muitos vão dizer: o senhor vai aceitar? Claro, é a vontade de Deus. Quem sou eu para lutar com Deus? Mas no meu coração, na minha alma, eu sei quem eu sirvo. E sei que jamais ele vai dizer isso para mim. Sabe por quê? Porque toda vez que eu desvio o meu caminho, ele fala: volta. Sabe o que é desviar do caminho? Que eu estou dizendo? É quando eu recebo um troco a mais, eu não ligo e põe no bolso. Sabe o que ele diz para mim? Devolve, não é seu. Seja um centavo que eu recebo, Deus faz eu voltar para trás para devolver. E a pessoa ainda ri. Goza da minha cara: você voltou aqui por causa de um centavo. Eu falo: não me pertence, porque o meu Deus cobra de mim. Aprende uma coisa: Deus não tira do ímpio para dar para você, não. Deus tira do ímpio para dar para você, para provar a você que você não é igual ao ímpio. Porque se ele tira do ímpio, dá para você, e você aceita e fica com ele, você é ímpio igual ao outro. Aprende. A palavra de Deus é muito confusa para o cristão caminhando, engatinhando na fé. Mas quando você está alicerçado na rocha, você vê que não tem nada de confuso. É só seguir. Que Hashem te abençoe. Que Hashem abre as comportas do céu e derrama a bênção sem medida. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a tua vida, a vida dos seus familiares. Te cura, te livre e te abençoe de tudo que possa vir sobre a sua vida. Te abençoe. E não deixe que nenhum mal venha afligir a tua alma. Que a Shalom do Eterno resplandeça hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?